A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual fostes chamados a ser um povo santo do Senhor, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre vive. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos nós aqui para mais um vídeo para o programa Falando de Bíblia. E como você sabe, meu querido irmão, minha querida irmã, nós iríamos hoje abordar, algo muito interessante desta Bíblia da linguagem de hoje, protestante, vendida pelas Paulinas, Então, como eu já trouxe vários vídeos denunciando, mostrando sorrateiramente essa Bíblia entre os católicos, agora, quero trazer mostrando verdadeiramente que esta Bíblia, as deturpações, aliás, as adulterações, os versículos adulterados que eles trouxeram dentro dela. E eu vou abordar com vocês, olha, não são poucos os versículos, são muitos os versículos, Eu vou trazer aqui mostrando de todo o Novo Testamento. Aliás, de todos os livros do Novo Testamento. Eu trouxe na live que eu fiz ontem foi sexta-feira, hoje é um sábado que eu estou gravando. Então, quem assistiu a live à tarde da sexta-feira, eu trouxe algumas adulterações, abordando, por exemplo, que eu não vou pegar, mas Mateus, capítulo na fundação da igreja, na promessa das chaves, na autoridade do poder das chaves que Jesus dá a Pedro, 16, 19, tudo que tu ligar na terra, que nessa tradução aqui não está ligar na terra, está dizendo impedir, Está completamente, deixa eu só pegar aqui para mim ver se é impedir mesmo, parece que não é impedir. Me parece que é outra coisa, vamos ver, é proibir. Tudo que você proibir na terra, veja a adulteração. Ou seja, para tirar o termo religar, Então, nós vamos ver outras adulterações. Tem a adulteração de Marcos, capítulo 50, Marcos, capítulo 15, versículo 40, está adulterado também nela, E nós vamos começar aqui, João também está adulterado. Tem várias adulterações no Evangelho segundo São João, Mas nós vamos pegar aqui, vamos começar com a adulteração, o texto não vai aparecer na tela, viu? Quando tiver adulterações, porque eu não tenho o aplicativo da Bíblia Linguagem de Hoje protestante. Eu tentei, cacei, procurei. Só tem online. Online não serve, tem que ser offline. Para podermos fazer esses estudos. Muito bem, mas vamos lá. Vamos lá. Vejam só, a primeira adulteração em Lucas. Não precisa nem pegar também, porque eu abordei naquela live, Lucas capítulo 1, versículo 28, quando o arcanjo sauda a Virgem Maria, ave cheia de graça, aqui está a paz do Senhor Maria. Veja o tamanho da adulteração, E também o versículo 47 também está adulterado. Deixa eu ver, Lucas 47... 42, aliás. O 42, que é onde está a Ave Maria. Ou seja, tirar o termo bendita. Muito bem. Então, meus irmãos, também João 2, 4. Eu já abordei trazendo isso em outros vídeos, que ali trocaram o termo mulher por senhora. Também João, eu vou pegar o Evangelho de João, porque eu já trouxe em outros vídeos. Também João 19, versículo 26. Mulher, adulterar o termo mulher por ela, que é para os seus sequazes, seus seguidores, não verem que Jesus está se referindo, chamando sua mãe de mulher para indicar que ela é a mulher do Gênesis 3,15, a que pisa a cabeça da serpente. Mulher no Gênesis 3,15, mulher no Evangelho, mulher no Apocalipse, capítulo 12. Então veja que eles adulteraram, para tirar completamente o sentido da promessa da Imaculada Conceição. Vejam só, meus irmãos, a gravidade desse livro adulterado protestante, chamado de Bíblia da Linguagem de Hoje.
Veja a gravidade, não é, do problema. Muito bem. Meus irmãos, se uma adulteração grande também, e tem algumas católicas como pastoral, e outras também adulterada por causa do falso ecumenismo brasileiro, eles também seguem essa linha falsa, deturpada do protestantismo. Veja, capítulo 6, versículo 16 de Lucas, nas escolhas dos apóstolos, falando dos apóstolos, quando vai falar de Judas Tadeu, quando vai falar, ventando muito aqui nessa manhã, de Judas Tadeu, irmão de Tiago menor, vai dizer Judas, filho de Tiago. Preste atenção. Se você tem uma Bíblia católica que está assim, é adulteração. Vejam só. Judas, versículo 16 de Lucas 6, na linguagem de hoje protestante. Judas, filho de Tiago. Judas não era filho de Tiago. Judas era irmão de Tiago, Tiago o menor. Sabemos que Judas Tadeu, Tiago menor, Tiago o menor, e José, relatado por Marcos, eram irmãos de sangue, filho do mesmo pai e da mesma mãe. Não são esses seus irmãos? Citam 3 deles: Judas, José e Tiago, da qual Judas Tadeu e Tiago o menor, Jesus escolheu, eram seus primos legítimos para ser seus apóstolos. O outro lá, Simão, era Simão de Caná. Não era da cidade de Caná da Galileia, que não era de Nazaré. Era de Caná, era a cidade de Caná. Seguindo a linha cronológica do contexto histórico, Simão, que é citado também seu irmão Simão, Simão era de Caná. Ele se converte, ele estava naquele casamento em João 2 e viu Jesus realizar um milagre. Ele se converte ali e também ele é incorporado, ele é chamado a ser discípulo de Jesus também. O Judas o cananeu, também Judas o zelador, era o zelador do grupo, né? Muito bem, então veja, no original está Judas, irmão de Tiago. Aqui está Judas, filho de Tiago. Essa própria Bíblia, ela se contradiz, meus irmãos, quando ela... Deixa eu colocar aqui para o vento não passar, que está ventando muito nessa manhã aqui. Aqui tem uma janela e o vento vem, né, forte aqui. Olha só, Judas, aqui está dizendo Judas, Judas, filho de Tiago. Esse mesmo Judas, na carta dele, Judas 1:1, vamos ver, na própria Bíblia protestante, que diz que Judas é filho de Tiago. Vamos ver. O programa falando de Bíblia vai abordar vários né, programas para dedicar a adulterações. Vamos lá. Vejam só. Está dizendo aqui, vejam a confusão. É aí onde eles criam um terceiro Tiago na Bíblia que não existe. Não é? Nosso irmão Jocélio Batista, ele um dia colocou para mim assim, disse, irmão, você sabia que os protestantes já criaram um terceiro Tiago? Eu digo, é só o que me faltava, uma coisa dessa. Porque não existe 3 Tiagos na Bíblia, só existe 2. Tiago, o maior, assim o contexto tradicionalista o chamava, Tiago, o maior, irmão de João, filhos de Maria Salomé e de Zebedeu, e Tiago, o menor, irmão de Judas e de José. Presta atenção, José não foi escolhido para discípulo, para apóstolo por Jesus. Então aqui só tem... Agora, por que eles fazem isso? Para criar um terceiro Tiago, criar uma ocasião, criar uma pessoa que não existe. Por isso aqui nas escolhas dos apóstolos coloca Judas, filho de Tiago, para apresentar um terceiro Tiago na Bíblia. Quando o termo original traz Judas, irmão de Tiago, aí não tem como criar um terceiro Tiago. Mas se eles colocam aqui Judas, filho de Tiago, então quer dizer que apresenta um terceiro Tiago, que não é apóstolo, porque aqui está narrando Tiago, 2 apóstolos, Tiago, irmão de João, e Tiago, filho de Alfeu, que é Alfeu Cleófas, irmão de São José, irmão de sangue. Então vejam, meus irmãos, a gravidade da coisa. Quando eles colocam, o termo da Bíblia traz Tiago, filho de Judas, não, Judas, filho de Tiago, está apresentando
Sagrada Escritura, nada mais, nada menos, adulterada, está criando um terceiro Tiago inexistente. Não existe um terceiro Tiago. Então, eles, protestantes, criaram o terceiro Tiago adulterando o versículo para aparecer um terceiro Tiago. Né? E tem deles que diz que existia 3 Judas. Judas apóstolo e Judas irmão de Cristo. Veja que situação. Veja que situação dos desordenados, dos que não têm o condão para traduzir as Escrituras. Não tendo condão nem a autoridade dada por Cristo, porque nasceram no século XVI, 16 séculos de atraso, aí eles adulteram para mentir para os seus sequazes, para os seus clientes. Vejam só, Judas, esse aqui, ó, aqui está dizendo que é Judas, filho de Tiago. Na mesma Bíblia protestante, em Judas 1:1, diz assim: eu, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Olha aí. Veja, a própria Bíblia protestante, meus irmãos, dá um tiro no pé. E também a pastoral. Também a pastoral. Essa é a última de baixo. A pastoral também. Vai dizer também em Atos 1, quando está ali falando nas pessoas que estavam no cenáculo, fala Judas, filho de Tiago. Então, está se contradizendo, porque foi pela linha protestante. Não é? Ah, mas eu achei um grego adulterado. Porque nós sabemos que eles traduziram de um grego adulterando já. E escreveram eles mesmos escreveram em grego, as próprias traduções deles já estando adulterada. Então veja, Judas, irmão de Tiago, colocaram Judas, filho de Tiago. Veja que situação. E aqui está dizendo Judas, irmão de Tiago. Aqui, outra vez, só recapitulando. Capítulo 6 de Lucas, versículo 16, diz Judas, filho de Tiago. Aí você vai para a carta desse mesmo Judas, está dizendo, no capítulo 1, versículo 1, porque só tem um capítulo, a carta de Judas, antes do Apocalipse, diz, e eu, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Veja só, Judas era irmão de Tiago, filho de Alfeu Cleofas e de Maria, prima da Virgem Maria, que está ali ao pé da cruz, em João 19, versículo 25. Junto à cruz de Jesus estavam, juntamente com as mulheres, entre elas, Maria Madalena, Maria, irmã de sua mãe, esposa de Cleofas. Veja, diz irmã de sua mãe. A Virgem Maria era filha única. Mas ela era parenta da Virgem Maria, ela era prima da Virgem Maria. Além disso, né, Cleofas era irmão de sangue de São José. Veja que parentesco tinha esses homens com Jesus. Era muito mais do que primos legítimos. Né? No judaísmo, primo legítimo e primo carnal são considerados irmãos. Por isso não se casavam primos. Até hoje, né, a igreja, para casar primos legítimos, tem que fazer exame para constatar que os filhos não vão nascer com deficiência. Essa é a realidade. Eu sou primo de 2º grau da minha esposa e o padre não quis realizar o casamento. O padre disse, tem que mandar uma carta para o bispo vai enviar vocês para fazer um exame, para os filhos de vocês não nascer com deficiência. Vejam só, no judaísmo é considerado como irmãos, portanto irmãos não se casam. Né? De primo legítimo a primo carnal. Muito bem. Então, nós vimos aqui a adulteração terrível, né, dessa Bíblia protestante. Vamos pegar mais uma adulteração aqui. João 2 já falei, João 19 já falei. Meus irmãos, Atos capítulo 20, versículo 28. Eu já falei na live, mas vamos abordar, né? Porque vale salientar isso. Eles adulteraram a instituição apostólica. Né? Eles adulteraram a instituição apostólica. Ou seja, os substitutos dos apóstolos. Né? Para assim mentirem dizendo que a igreja se acabou com a morte dos apóstolos. Né? Essas seitas. Vejam só, meus irmãos, ter suas conclusões. No original está assim. Atos 20, verso 28. Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Constituiu bispos
para pastorear a igreja de Deus que ele adquiriu com seu próprio sangue. Aqui diz, o Espírito Santo vos constituiu. Está a constituição apostólica. Ou seja, sucessão apostólica, não é? Bispos, daí o termo pastor, bispo, pastorear. Quem é que pastoreia a igreja do Senhor? Os bispos. Então ele, na constituição hierárquica, em primeiro lugar os apóstolos, profetas, segundo lugar profetas, doutores e pastores. Não aparece o termo bispo, porque aqueles pastores são os bispos. Adulterado por eles, para dizer que aqueles pastores são eles. Mas onde era que estava mesmo o protestantismo quando Cristo, né, instituiu a classe hierárquica de sua igreja? O magistério? Onde era que estava mesmo o protestantismo? Ah, não existia. 16 anos mais tarde, 16 séculos mais tarde iriam aparecer. 16 séculos de atraso. Ah, agora me lembrei, muito bem. Então veja só como está na deles, olha só. Cuide de vós mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou a seus cuidados. Meus irmãos, que o Espírito Santo, o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Olha a adulteração, adulterar para o Espírito Santo entregou a seus cuidados. Matando, anulando a sucessão apostólica. Veja, isso é terrível, meus irmãos. Isso é terrível. Classifique você como quiser. Isso é pouco para chamar de adulteração. Isso é pouco para chamar de adulteração. Matando a instituição apostólica. Ou seja, os sucessores dos apóstolos. Olha aqui, outra vez. No qual o Espírito Santo entregou a seus cuidados, como pastores da igreja de Deus, que ele comprou por meio do sangue do seu próprio filho. Veja só. Além de eles não crer, porque os tradutores dessa Bíblia aqui não acreditam que Jesus é Deus. Veja, no original está igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue, porque Jesus é Deus. Então aqui afirma a instituição apostólica, o pastoreio do bispo, não é? A sucessão apostólica, aliás, e também, meus irmãos, Deus, que foi Deus que adquiriu, veja, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Aqui diz, como pastores da igreja de Deus que ele comprou. Veja só, que ele comprou. Comprou por meio do sangue do seu próprio filho. Está 100% adulterado. Meus irmãos, esse versículo aqui, ele está 100% adulterado. 100% adulterado. Capítulo 20, versículo 28 de Atos dos Apóstolos. O versículo 29 também está adulterado, meus irmãos. Veja só, no versículo 29, São Paulo diz: sei que depois da minha partida, ou seja, com a partida dos apóstolos, se introduzirão entre vós lobos, que não pouparão o rebanho. 30. Mesmo dentre vós surgirão homens que hão de proferir doutrinas perversas com o intento de arrebatar após si os discípulos. De dizer, a igreja acabou com a morte dos apóstolos. Nós agora somos a igreja verdadeira. Nós somos aqueles que pregamos os que os apóstolos pregavam. A sola escritura. São Paulo está dizendo, com a morte dos apóstolos, com a ida dos apóstolos, depois que os apóstolos se forem, vai aparecer muitas seitas. E quantas heresias a igreja, quando os apóstolos se foram, tiveram que combater? Os santos, os chamados pais da igreja.
não é? Eu já citei quantas das vezes aqui Santo Inácio de Antioquia combatendo o gnosticismo, não é? Tendo o gnosticismo como herético, porque não crê na carne e no sangue de Cristo, não é? Então veja, com a morte dos apóstolos apareceram muitas seitas se dizendo ser elas dar a continuidade dos apóstolos, sendo que os apóstolos ordenaram os bispos. Você sabe esse versículo 28 aqui? Esse versículo 28 aqui, Paulo ordenou 12 bispos. Foi 12 bispos ordenados por São Paulo, meus irmãos. 12 bispos ordenados por São Paulo. E São Paulo agora está dizendo para esses bispos que eles vão dar a continuidade daquilo que os apóstolos, eles apóstolos, assumiram e receberam do próprio Cristo. Não é? Então veja a gravidade da coisa. Vamos para mais um verso adulterado. Nós vamos agora para Romanos 1:7. Vamos lá. Romanos 1:7. Romanos 1:7. Romanos 1:7, Paulo está escrevendo a quem? A igreja de Roma. E ele está dizendo assim no versículo 7. A todos os que estão em Roma, queridos de Deus, chamados a serem santos, a vós, graça e paz da parte do nosso Senhor, de nosso Pai e da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, a todos que estão em Roma, queridos de Deus, chamados a serem santos. Paulo está dizendo que os de Roma, é daí que serão, que a igreja escolhida de Roma, Pedro fala isso, né? 1 de Pedro 5:18, a igreja escolhida que está em Babilônia, ou seja, que está em Roma, os salva. Então é dessa igreja escolhida que ela será celeiro de santos. É nesse rito, né? É esse rito que abrangerá a universalidade. O nome católico, né, designa isso. Vejam, meus irmãos, como está na adulterada protestante. Por isso eu escrevo a todos vocês que estão em Roma, todos vocês a quem Deus ama, a quem tem chamado para serem o seu próprio povo, comer o termo santo. Vejam só. E a todos que estão em Roma, queridos de Deus, chamados a serem santos. Todos vocês, né? A quem Deus ama. A quem tem chamado para serem, de adulterar o termo santo, para serem santos por seu próprio povo. Veja só. E nem eles mesmos acreditam aqui que o povo, que a igreja de Roma é o próprio povo de Deus. A família de Deus. Vejam, meus irmãos, o tamanho da gravidade da coisa. Isso é para vocês terem uma ideia. Né? Quão grave é a coisa. Vocês terem uma ideia. A adulteração. Não é? Terem suas próprias conclusões aí. Outra adulteração, passando mais uma folha para frente, o capítulo 2, Romanos 2, versículo 6. 2:6. Vamos ver como é que está aqui no original. Que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Só lembrando que o termo obras, nessa linguagem de hoje protestante, foi toda ela modificada no Novo Testamento, para dizer para os seus clientes que é a sola fide, não necessita de obras para se salvar. Olha só, na adulterada está assim: pois ele recompensará
cada um de acordo com o que fez, tirando o termo obras, substituindo pelo que fez, para designar que é o que eles mesmos, protestantes, fazem, a sola fide. Pregamos em teu nome. Quais as obras protestantes? Para eles não tem obras, é a sola fide. Pregamos em teu nome, curemos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome. Isso não é obras. Porque aqui está designando São Tiago as obras de misericórdia, chamadas obras de caridade. Então, meus irmãos, logo eles matam o sentido da coisa que fez. O que fez o protestantismo? Pregamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome, curemos em teu nome. Mateus 7, 21 a 23. Jesus lhes dirá: tirai-vos de mim, malditos, nunca vos conheci. Eu já trouxe nesse canal mostrando as 3 colunas do protestantismo, né? Pregação, expulsação do demônio e milagres. É a essência do culto protestante. É a centralidade do culto protestante. A centralidade do santo sacrifício do culto católico é a Eucaristia, o sacrifício da carne e do sangue de Cristo. Completamente diferente. Né? Vejam, outra vez verás a diferença entre justo e ímpio, entre quem serve e quem não serve. Adulteraram o termo obras, substituindo pelo termo fez. Muito bem. Continuemos. Outra adulteração está em Romanos 7, verso 4. Capítulo 7, verso 4. A câmera tá cortando os vídeos. Chega 20 minutos, corta os vídeos. Mas eu terei que emendar os vídeos, né? Vamos ver. Capítulo 7, verso 4. Na Bíblia da Ave Maria, que é a mais próxima hoje dos originais, é a Bíblia da Ave Maria, viu? É a mais próxima dos originais. Grego, latim, aramaico e hebraico. Né? Tradução dos monges belgas. No verso 4 do capítulo 7 de Romanos está escrito: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei. Veja, mortos para a lei, pelo sacrifício do corpo de Cristo, ou seja, pelo sacrifício da Santa Missa, pelo sacrifício que é dado na missa. Para nós não existe lei, existe agora o sacrifício que nos salva. Que lei é essa? A lei mosaica. Não existe mais, porque o que da lei mosaica de sangue de carneiro de animais, aquele sacrifício, tudo isso foi substituído pelo sacrifício do corpo de Cristo, que se dá a cada missa. É atualizado esse sacrifício. Olha só, aqui não diz que a lei morreu. Aqui diz completamente diferente. Vejam só. O mesmo acontece com vocês, meus irmãos. Do ponto de vista da lei, vocês já morreram, pois são parte do corpo de Cristo. Tirar o termo sacrifício e tirar o termo a lei morreu pelo sacrifício do corpo de Cristo. Veja. A lei, também vós estáis mortos para a lei. Designando que a lei não serve mais. O que serve agora é o sacrifício do corpo de Cristo. E aqui diz que não. Aqui está vivenciando a lei. Está dando vida à lei, porque são seitas judaizantes. Essa aqui é a realidade, sabemos, eu e você sabemos muito bem disso. São seitas judaizantes. Não é? Por isso que elas dão asa o judaísmo morto. Então vejam só o tamanho da adulteração. Assim, meus irmãos, estáis mortos para a lei pelo sacrifício do corpo de Cristo. Não, cancelaram o sacrifício do corpo de Cristo nessa tradução protestante. Veja. Do ponto de vista da lei, vocês também já morreram, pois são parte do corpo de Cristo. São partes da igreja, do ponto de vista da lei veterotestamentária. Mentira. Não há relato de sermos membros do corpo de Cristo no Antigo Testamento, nem no contexto histórico veterotestamentário judaico. Então eles só fizeram isso. E aí os senhores bispos deu o primatur, junto aqui da sociedade da Paulinas, ecumenicamente com a Sociedade Bíblica Protestante, para espalhar sorrateiramente esse livro entre os católicos.
Isso foi uma maldade muito grande para com os católicos, porque muitos sem conhecimento vão adquirir. Quantos meus irmãos, depois que eu trouxe esses vídeos, não estão dizendo, eita, meu vizinho, não é nosso irmão André dizendo aí, irmão, olha só, até eu ganhei uma Bíblia dessa. Agora já sei que ela é herética. Sim, herética. Todo o Novo Testamento dela é herética. Está toda ela adulterada. Não é? Toda ela adulterada. Por isso eu estou trazendo aqui uma adulteração em cada livro. Para vocês verem. Não é? Vejam, tirem suas próprias conclusões, meus irmãos. Vejam só. Romanos 12, verso 1 agora. Romanos 12, versículo 1. Eu trouxe na live, mas eu vou mostrar, vale salientar mais uma vez. Não, sem falar que Romanos 6... tá adulterado também, mas é uma adulteração de leve. Vejam só. No capítulo 1, no versículo 1 de Romanos 12, está assim na Bíblia Ave Maria. Eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus. É este o vosso culto espiritual. Na adulterada. Peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo. Cadê aqui? Oferecer vossos sacrifícios. Vossos corpos, oferecer vossos corpos. Tiraram, mudaram. Não tem aqui. Quitaram, nem sequer adulteraram. Tiraram. Oferecer vossos corpos. Então, eles ofereçam completamente. No lugar de corpos. A Deus, não é? Dedicando o serviço. Ou seja, o serviço. Senhor, pregamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome, falamos, curemos a muitos. É esse aqui, esse. Dedicar ao serviço. Vejam só, meus irmãos. Tamanha é as adulterações. Aqui está, oferecer. E São Paulo disse em Colossenses 1:24, que faltou as tribulações de Cristo. Completo na minha carne, pelo seu corpo, que é a igreja. E aqui tira completamente o sentido de Colossenses 1:24. Eu quero só ver, eu não vi ainda, mas deixa eu ver Colossenses 1:24 nela, como é que tá. Se tiver, ela tá dando um tiro no seu próprio pé. Como é costume contradizer essas Bíblias protestantes, se contradizem elas mesmas. Vamos lá. Colossenses 1:24, vamos pegar aqui. O difícil é achar o versículo camuflado. Agora eu me sinto feliz pelo que tenho sofrido por vocês, pois o que eu sofro no meu corpo pela igreja, que é o corpo de Cristo. O que faltou as tribulações de Cristo completo na minha carne pelo seu corpo, que é a igreja. Sacrifício. De dar a vida pela igreja. Aqui não. Diz assim, ó. Pois o que eu sofro no meu corpo pela igreja. O que faltou as tribulações de Cristo. O que faltou os sofrimentos de Cristo completo na minha carne pelo seu corpo, que é a igreja. Sentido completamente mudado. Adulterado. Já, meus irmãos. E essa Bíblia está como católica, né? Capinha linda das Paulinas. Bíblia Linguagem de Hoje das Paulinas. Não é? Quando você vai ler o título de introdução, nela, aqui na capa, aparece por 2 vezes Sociedade Bíblica Protestante. Direitos cedidos às Paulinas por Sociedade Bíblica Unida Protestante do Brasil. E aí onde você vai ver que ela é protestante. Mas você olha na capa, não tá na capa mostrando, né? Direitos dados pela Sociedade Bíblica Protestante cedida a Paulinas, não tá. Tá lá, Bíblia Linguagem de Hoje, na tradução Linguagem de Hoje, Paulinas. Aí você entra nessa aí. Isso é o chamado tiro pela culatra, meus irmãos. Tiro pela culatra. Não é? Vamos pegar mais uns versículos para o vídeo não ficar grande.
Quando o vídeo ficar grande, o vídeo vai ficar para ao vivo, né? Programar para ao vivo. Vamos pegar mais uma adulteração aí. 14:50. Aliás, 14:20. Capítulo 14, verso 20 aí de Romanos. Não destruas a obra de Deus por questão de comida. Não destruas a obra de Deus por questão de comida. Como é que está nela? Por uma questão de comida, não destrua o que Deus fez. Outra vez, assim como está em Romanos 1:6. Trocaram obras, o termo obras, adulteraram para o fez, para o termo fez. Aqui do mesmo jeito, comprovando. Aqui no capítulo 14, versículo 20, adulteraram o termo obras para o termo fez. Só para você ter uma ideia, meus irmãos. Só para você ter uma ideia. Romanos 16 ainda, versículo 17. Romanos 16, verso 17. Diz assim: rogo-vos, irmãos, que desconfieis daqueles que causam escândalos e divisões, apartando-se da doutrina que recebestes. Evitai-os. Olha nela. Meus irmãos, peço que tomem cuidado com as pessoas que provocam divisões, que atrapalham os outros na fé. Trocar doutrina. Outra coisa também, doutrina foi totalmente adulterado aqui. Colocar no lugar de doutrina, tem fé. Vejam só. Porque essa doutrina é a doutrina apostólica, a doutrina íntegra, a doutrina fiel, a doutrina verdadeira, que Jesus deu à sua igreja, a igreja apostólica, que veio dos apóstolos, a igreja católica. Então, eles modificaram para ter fé. Veja outra vez. Olha aí. Atrapalham os outros na fé. E que vão contra o ensinamento. Fé e ensinamento. Quando não tem o termo fé, no lugar da doutrina tem ensinamento. Quando você pega traduções, por exemplo, as tradições que nós recebestes, segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, verso 15, capítulo 3, verso 6, o termo tradições foi modificado para ensinamentos. Veja, meus irmãos, o quanto isso é terrível. Isso é terrível. Isso é escandaloso. Então, eu trouxe essa primeira parte do programa Falando de Bíblia, meus irmãos. Esta é a primeira parte. Logo nós vamos trazer, terminando esse vídeo, vou dar continuidade, não é? Mas para o vídeo não ficar grande, nós vamos encerrar aqui, né, este primeiro vídeo, né, trazendo essas adulterações dentro do programa Falando de Bíblia. Deus abençoe você e até o próximo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem. Deus abençoe a todos.